Começo. Então, no processo de milling, você precisa de energia. Essa energia, às vezes, não é suficiente para quebrar partículas no pequenos tamanho pequenos. Aqui no vídeo mostrei, mas você não viu, que às Agora vezes... funciona o vídeo. O que é agora? Você muda a posição de vídeo, funciona. Ok, perfeito, eu já sabia. Que às vezes tamanho de partículas que você pode ver aqui não é nanométricos, é micrométricos, porque energia não é suficiente para quebrar essas partículas. E tem vários tipos de materiais que usam para esses equipamentos, mas qualquer jeito, esse equipamento só pode aplicar quando você tem nanomateriais menos duros, mais macia do que materiais de esse de equipamento. E por isso essa tecnologia usa só para na indústria, que na verdade não precisa muito nanopartículas pequenas. E outra abordagem mais modernas que usam para dispersão e usa ultrassonicação. Ultrassonicação também, mesmo limite que tinha antes para ultrassonificação, você pode aplicar só para materiais fracos, que pode ser quebrado muito fácil. Por exemplo, sulfido de molibdeno, ou bentonita, ou óxido de ferro, alfa-óxido de ferro, que é compostos com camadas. Esta tecnologia de ultrassom, eu vou tentar mostrar aqui, às vezes ela usa não para quebrar partículas, mas para dispersar partículas que já se agrega. Os partículas que já se agrega, você precisa dispensar de novo. E agora eu vou mostrar exemplo como dispensar nanopartículas de carbonos nanotubos no água. Nanotubos de carbonos, eles hidrofóbicos, água hidrofílica. E você pode comprar nanotubos de carbono no massa, como mostra aqui à direita. E eles não são solúveis na água, mas para ultrassom, agora você vai ver o que vai acontecer se ultrassom começa. Alguns segundos ou um minuto suficiente para quebrar ligações fracas. De novo, você não vai quebrar um nanotubo, você vai quebrar ligações entre de nanopartículas, dentro vários nanopartículas. E estes ultrassom usa para preparar suspensões de nanopartículas que foi preparado de outra metodologia, às vezes. Agora você já viu que funciona. Mas tem outra metodologia bastante interessante que se chama preparação com ajuda de ultrassom. E esse esquema mostra à direita agora. Você tem um reagente e você tem outro reagente que mistura juntos. Por exemplo, você tem um reagente cloreto de ferro, e outro reagente que amônia líquida, amônia no água, soluções no água, e você vai misturar esses componentes. Componentes com ultrassom vai criar pequenas gotas, microgotas de ferro, cloreto de ferro, microgotas de amônia. Ele vai reagir, e porque ele existe na forma de gotas, ele vai reagir dentro desses gotas pequenos e na saída, aqui tem saída, vai criar o hidroxído de ferro com partículas muito pequenas. Este sistema de preparação que ultrassom assisted síntese é muito comum agora, é muito e usa muito para tecnologia e para ciência também. Ok, vamos para frente, eu já mostrei.
E agora outra tecnologia moderna também, você pode ouvir sobre isso. Essa tecnologia usa para indústria, às vezes para a indústria semicondutores, foi desenvolvida para a indústria semicondutores, se chama vapor deposition, deposição de vapor. Essa tecnologia também usa top-down approach, top-down abordagem, e tem várias tecnologias, vários tipos de tecnologias mais específicas. Se chama thermal evaporation, evaporação térmica, evaporação com gás ionizadas, sputtering, que nome é sputtering, evaporação com ajuda de electron beam evaporation, evaporação com laser, se chama laser ablation. A chemical vapor deposition significa que evaporação com alguns compostos químicos na forma de gasosa, ou CVD, você pode achar na literatura, esse se chama CVD, Chemical Vapor Deposition, Chemical Vapor Deposition, CVD, e no final, Atomic Layer Deposition, ALD, também a metodologia para evaporação. Esta metodologia é muito boa, funciona para vários tipos de materiais que eu mostro à direita, incluindo metal pesados como ferro, argento, prata, ouro, ítrio, cobalto, vários tipos de materiais, incluindo não metálicos, compostos não metálicos, vários tipos de compostos não metálicos, incluindo carbono, por exemplo, e oxidos também. Interessante, se você tem óculos que muda o cor na presença de luz, este óculos foi preparado exatamente, o camada de óxido de titânio foi preparado com essa tecnologia de vapor deposition de óxido de titânio. Esta tecnologia tem limite muito sério. Você nunca vai conseguir preparar, por exemplo, 1 grama de nanopartículas. Esta tecnologia sempre prepara camadas de partículas, nanopartículas, na superfície de outro material. E o esquema que mostra aqui é bastante simples. Então, você tem fonte de seu composto. Este seu composto é substrate, significa. O seu composto pode ser um pedaço de metal, de óxido de silício, óxido de titânio. Você tem cargo elétrico, por exemplo, como a esquerda, ou a energia térmica, como a direita, o elétron que passa, e tem diferente de potencial com cátodo e anodo, e elétron que passa de cátodo para anodo, eles pegam juntos outros materiais e e passa para outro objeto, por exemplo, vidro, e neste vidro precipita nanopartículas que você quer preparar. Este vídeo, eu acho que é muito bonito para assistir. Eu acho que eu tenho aqui, você já tem na pasta, na EAD eu coloquei. Este vídeo mostra como funciona esta tecnologia. É muito bacana para ver, para entender melhor, mas não temos tempo, vamos seguir para frente. E agora para electrospray. Electrospray também tecnologia de top-bottom, de partículas grandes para partículas pequenas. Às vezes usa para partículas orgânicas, mas pode ser usado para outros tipos de partículas metálicos, óxido de metálicos, polímeros. Como funciona? Funciona bastante simples. Se você tem polímero que é solúvel, por exemplo, no acetono, é muito fácil. Você coloca estas soluções no seringa. Depois, esta seringa deve ser metálico.
porque se ele é metálico, você pode criar o potencial diferente de agulha, aqui é agulha, e anodo. Então, quando você vai criar potencial diferente, grande, os gotas, esses pontos, vai muito pequeno. Ele vai sair rápido de seringa, se distribuir, porque eles, se você aplica, por exemplo, como cátodo, cada partícula vai ter cargo iguais, porque vai aplicar este cargo. E porque cada gota vai cargo positivo ou iguais, ele vai se quebrar para pequenas partículas e até ele vai chegar na superfície de materiais, o solvente, o acetono, vai evaporar, este solvente em cima vai evaporar, e quando ele vai precipitar na superfície, ele vai ter só partículas pequenas, só nanopartículas, o solvente vai evaporar. Esta metodologia é muito boa e usa, por exemplo, para pintar os carros, mas claro, para quando você quer pintar o carro, você não precisa nanopartículas, você precisa uma camada fina, mas se vai diminuir o conteúdo de objetos, você vai chegar até nanopartículas separadas. De novo, essa metodologia você não pode receber grande volume, grande tamanho de grande massa de nanopartículas, só partículas até 1 gramo, 2 gramos maximal, mas Universal pode aplicar para vários tipos de compostos. Aqui exemplos. Por exemplo, você usa o cloreto de estânio, é fácil para cloreto de estânio no isopropanol, no solvente. E você passa o cloreto de estânio de isopropanol na matriz que tem redutor. Por exemplo, borohidrido de sódio ou hidrazina. O estânio se reduz nesta matriz e forma nanopartículas, porque você separa compostos de estânio para pequenas partículas. Então, electrospray usa para preparar vários tipos de nanopartículas. Por exemplo, ouro, de novo, a metodologia é muito boa. Você pode controlar diâmetro de materiais metálicos, 5,7 nanômetros de diâmetro. Não tem outro jeito como preparar nanopartículas tão bem caracterizadas de tamanho. E o que você faz? A mesma metodologia, você usa cloreto de ouro no soluçal. Cloreto de ouro no soluçal, você lembra, tem moléculas, íons isoladas. Aqui, na verdade, moléculas, porque isopropanol, moléculas não ionizadas. Então, você solubiliza ouro, tem átomos isolados no solução, você vai usar solução diluídos, e depois você passa com electrospray solução na matriz, na superfície de um redutor, que no nosso caso é octadecyl amônio metanol. Essa surfactante com grupos OHs, ele funciona como redutor para ouro, e este ouro, porque ele vai diluído, vai precipitar na forma de nanopartículas com tamanho fixo e procedimento muito bom, mas de novo, você não vai receber 2, 3, 5 gramas de estas partículas, porque será só uma camada de nanopartículas. E redutores comuns que usa para este procedimento é borohidrido de sódio ou hidrazina. Ok. E agora um pouco palavras sobre partículas orgânicas. Também é muito importante, agora partículas orgânicas, nanopartículas orgânicas é muito importante, e tecnologia diferente do que partículas inorgânicas. E exatamente que microemulsão, metodologia, nanoprecipitação, diálise e
Rapid expansion of supercritical solution. Essa parte final, imagina que você só abre a garrafa com CO2 líquidos ou amônia líquida. Ele vai evaporar rápido. Quando ele vai evaporar, nanopartículas vai precipitar. Então, microemulsão, nanoprecipitação, diálise e evaporação de soluções supercríticas. Vamos falar sobre microemulsão, porque essa metodologia na PUC também usa, e vários alunos, como por exemplo, como a Ana, trabalha com essa metodologia. Por que eu quero você pensa sobre isso? Porque já alunos têm alguns erros que você pode não pode usar no preparação de microemulsão. Vamos pensar, primeiro vamos mostrar como aconteceu. Então, temos mistura de dois componentes. Eu tenho componente de óleo, polímero que é solúvel no óleo, por exemplo, este cor marrom. O que houve aí, gordão? E surfactante no água, no fase aquosa, ok? Temos dois componentes. Estes componentes não é mistura, não se mistura. Mas depois eu posso usar sistema de microemulsão, fazer mistura para fazer microemulsão. O que vai acontecer? O meu componente de polímero vai pegar as moléculas de surfactantes, porque ele tem polímeros no óleo, temos polímeros, e para fora será surfactante que ajuda a preparar esses essa emulsão. O que depois aconteceu? Estes polímeros solúveis no solvente. E solvente pode ser evaporado. Então, se eu primeiro preparo esta emulsão, e depois eu vou aumentar a temperatura de suspensão, o solvente, como é cloroformo, clorometileno, vai evaporar. Solvente dentro de microemulsão evapora e o polímero vai deixar. Se nanopartículas não vai tocar cada os partículas de polímero vai ficar pequenos, então vou receber nanopartículas. E mesma coisa, quase a mesma tecnologia que nanoprecipitação. Além de mistura de compostos, você adiciona seus compostos nas gotas pequenos, por exemplo, usando esses sistemas que já falamos, como electrospray. Você coloca polímero no solvente orgânicos para água, suspensão aquosa, como ultrassom ou electrospray. Essas partículas, gotas pequenas, vai solubilizar no electrospray, depois você vai secar o solvente e vai receber nanopartículas. Qual é o problema? O problema é que existem duas metodologias, high energy e low energy, microemulsão. Por que precisa duas energias, high energy e low energy? Porque, é claro, como energia pequena, low energy, significa que você vai receber partículas grandes, maiores tamanho. Porque energia não é suficiente para quebrar os emulsão por nanoemulsão. Você não vai receber nanoemulsão sem energia, porque, de novo, para receber nano tamanho, você tem que buscar energia, algumas energias, energia mecânica, química, física, qualquer energia, você tem que dar energia para nanopartículas. E no caso de microemulsão, energia de roda, essa emulsão, passa para nanopartículas. Se você vai usar sistema com low energia, energia pequena, energia de partículas será também pequena. Só para receber nanopartículas, você tem que usar energia alta. E como dar energia alta?
às vezes você usa sonificação. Sonificação, e você sabe, para usar sonificação, você pode abrir, você pode dar energia para nanopartículas, aumentar a energia de nanopartículas. E o que é problema? O problema é que sonificação para a indústria não é coisa boa, porque na indústria você tem que controlar partículas, tamanho de partículas, e você não pode sonificar 1 tonelada de líquido. E por isso tem tendência na indústria não usa sonificação. Mas sem sonificação não tem energia. Então, sem sonificação, você volta na energia baixa. E você repita o mesmo erro que já foi feito antes, que pessoas não usam energia. Então, cada vez que você aplica qualquer metodologia, você deve pensar sobre energia, onde você vai buscar energia para criar as nanopartículas. Então, eu acabei com a apresentação de método de preparação, mas quero voltar de preparação de novo de nanopartículas. Para mostrar de novo e continuar. Tem meia hora, então meia hora, vamos tentar fazer alguma coisa mais. Tudo que eu disse é metodologia para preparação de top-down, com partículas grandes, ou maioria que eu disse, até partículas pequenas. Mas tem outra abordagem que usam de bottom-up preparação de algumas compostas que umas moléculas para receber os nanopartículas, que se chama bottom-up, aumentam o tamanho de partículas. Para isso, tem vários tipos de reações. Um tipo de reações, eu tento achar aqui, aqui, neste slide, um tipo de reações químicas se chama Sol-Gel síntese. E agora vou falar um pouco sobre este Sol-Gel síntese, porque esta síntese é crucial para receber compostos porosos, mesoporosos, e também para receber matriz que vai usar como matriz de nanopartículas, claro, síntese outro nanopartículas que foi na aula passada, que eu expliquei para você como receber nanopartículas no matriz. Vou tentar abrir agora a tela, é vídeo para você, e vou escrever no papel agora. Certo? Ok. Ok, vamos começar. Então, Sol-Gel, metodologia ou tecnologia. O que é isso? Esta metodologia foi desenvolvida bastante tempo atrás. Vamos falar. A screen. Ok. Você pode ver o papel, acho que pode. Semanas atrás, a ideia foi a seguinte: ideia única. Funciona só para compostos inorgânicos e exatamente para compostos tipo de óxido de silício. Mas vou explicar geralmente como funciona. Vamos pensar que eu tenho, por exemplo, cloreto de ferro. Eu tenho cloreto de ferro, é solúvel no água, em soluções aquosas. Eu não entendo, na verdade, porque... Deixe-me 2 segundos, porque eu lembro que fez
2 segundos mais. Mas parece que funciona bem. O quê? Não entendo. Pode repetir? Foi eco. Não entendi. Lembro que foi alguma coisa que eu não vejo agora. Professora, você está com o microfone fechado. Ok, obrigado, Albina. Então, a íon com cargo positivo não vai interagir com cada um, porque ele tem cargo positivo. Mas o componente com cargo zero vai interagir e, por isso, vai precipitar. Vai precipitar como sólido. Agora, o nosso problema, como precipitar este óxido de hidrogênio, hidróxido de ferro, para criar os nanopartículas. E o problema é o seguinte: todos os compostos inorgânicos são cristalinos. Ele vai cristalizar, talvez não muito rápido, mas pode ser devagar, mas vai cristalizar. E se ele vai cristalizar, significa que as partículas vão aumentar de tamanho, porque lembra, quando eles cristalizam, eles diminuem a energia, e a energia tem tendência de diminuir. E estes cristais vai aumentar de tamanho, e no começo recebemos pequenos cristais, e depois ele vai cristalizar. E, infelizmente, esta tendência de preparação de compostos insolúveis se chama SOL, como suspensão de hidrogícidos ou compostos insolúveis, com tempo
se transforme no gel. Gel significa que é compostos com tamanho grande, partículas grandes, compostos híbridos que compostos estruturados, mas não é compostos isolados, não é separados nanopartículas, mas agregados e aglomerados de partículas. E essa tendência sol-gel é geral porque a energia vai aumentar, diminuir. Este processo de sol-gel sempre tem essa tendência com o tempo de aglomeração. Mas como posso usar essa sol-gel tecnologia se todos os componentes vão criar gel? E gel significa que é as partículas grandes e cristalinas. E depois, se você lembra, se compostos cristalinas, eles não têm cristalinas, não têm porosos, não têm poro. Eles não têm poros. Porque se a pora aumenta a energia de compostos. Tem algumas componentes que têm porosos, como compostos policamadas, como cristais tipo bentonitas e mica. Argilas. Estes cristais, na verdade, têm camadas, eles têm camadas e distância bastante pequena. Mas estas camadas ainda, isso não é nanomateriais, porque as camadas, estes cristais grandes, e você lembra, podemos falar sobre nanomateriais quando temos só uma camada, ou duas camadas, não mais. Se temos mais de 3, 4, 10 camadas, 1000 camadas, já materiais comuns, não é nanomateriais. Então, potencialmente, temos materiais como argila e mica, camadas que pode ter nano-objetos como nano 2D materiais. E outro tipo de materiais com poros porque ele tem tamanho que se chama zeolitos. Zeolites. Pode ser zeolitos. Estes materiais muito cristalinos e eles têm poros, como já falei sobre eles, 4, 7, 13 angstremos. Estes são únicos tipos de materiais, argilas e zeolitos, que têm forma cristalina e ainda temos poros. Mas às vezes compostos cristalinos não têm poro. E tem um composto único que se chama óxido de silício na forma não é cristalina, que se chama sílica gel. E por que ele é único? Porque este composto é o único composto na uma tabela periódica que não tem tendência de cristalização. Um composto único de dois componentes. Tem outro composto, vários compostos monocomponentes. Por exemplo, o carbono. O carbono não pode existir na forma sem cristalização, carbono amorfo. Tem, por exemplo, chofre, compostos inorgânicos que não metálicos, que não têm tendência de cristalizar, mas compostos de metais, óxido de metais, sulfidos, todos os outros carbidos de metais sempre têm tendência de cristalizar. Então, metais carbidos, metais oxidos, sulfidos, fosfidos, têm
sempre tendência de cristalização. Essa tendência de cristalização significa que ele vai diminuir a superfície e ele tem formas de cristalinas sem por. E se eles têm por, superfície, qualquer tamanho menor do que 100 metros quadrados por grama. Como nanopartículas. Você lembra que nanopartículas com tamanho, por exemplo, diâmetro 20 nanômetros. Superfície menos do que 100 metros quadrados por grama. Mas sílica gel é composto único que não é cristalino. E por que coisa estranha? Porque, por exemplo, óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de titânio, todos os óxidos, eles cristalinos e CO2 não é cristalino. Não significa que não existe CO2 cristalino, não existe. Mas no procedimento de preparação. E lembra como no preparação de sol gel, quando preparamos compostos precipitados de soluções. E como preparamos silicato, ou como preparamos óxido de silício? Óxido de silício, muito fácil preparar de silicato de sódio. Sódio 2CO3. Quando colocam ácido clórico, ou qualquer ácido, vamos receber H2CO3. Esta molécula é ácida fraca, por isso, se ácida fraca tem cargo zero, porque ela tem cargo zero, ela precipita, enche sol, e quando ela precipita, ela vai criar gel com menos número de moléculas de água, ele vai secar um pouco, então menos H2, vai criar com tempo ou temperatura, o tempo e temperatura contrário, menos água, vai criar gel, e este gel não vai cristalizar. Amorphous. Amorphous pH aqui. O gel é composto amorfo. E agora, pergunta, por que todos os componentes cristalinos e óxido de silício amorfos? Por que ele não cristaliza? E a resposta é muito simples. É resposta baseada na química inorgânica. Se eu vou perguntar, você pode me desenhar a fórmula de, por exemplo, sulfato de sódio? Vou ajudar para você, isso é na escola, mas você pode já esquecer. Sulfato de sódio. Aqui essa fórmula. Sódio 2, SO4. Perfeito. O chumbo tem cargo 6+, tudo certo. Carbonato de sódio. Carbonato de sódio temos 2 oxigênio, carbono e oxigênio. Carbono tem cargo mais 4. E, Professor, não dá para ver. Não dá para ver. Opa, aqui. Certo. E agora, se eu vou pedir, pode me escrever fórmula de silicato de sódio? Se tem alguém, só Albina e Evelyn, você pode tentar? Quer tentar? Silicato de sódio, carbonato de sódio, é a mesma coisa. Como é que é, professor? Escrever para mim a fórmula gráfica de silicato de sódio. Eu tô sem papel aqui. Ok, mas não é necessário, porque não vai escrever. Na verdade, eu acho que a Albina também não vai escrever. Por quê? Porque o problema de silicato de sódio e carbonato de sódio parece que iguais, sódio 2, CO3, sódio
mas na verdade é completamente diferente. O que é problema? O carbono tem hibridação sp2. O silicone nunca tem sp2 hibridação. Ele nunca tem sp2 hibridação. Ele tem forma de sp3. sp3 significa que tem silicone e 4 ligações. Não é 3 como no carbono, certo? É 4. Então, o silicato de sódio não pode ter fórmula como carbonato de sódio. Esta fórmula de carbonato com 2 ligações não existe na forma de silicato. E talvez é mais fácil escrever outra fórmula, que tetrasilicato de sódio. Sódio 4, CO4. O, sódio, O, sódio, O, sódio, O. Este outro tetrasilicato de sódio, a sal é muito comum, exatamente como sal de cloreto de sódio. Ele é seco, ele cristaliza, é muito certo, sem problemas. Mas quando você vai pensar sobre metasilicato de sódio, que fórmula mais que você busca na literatura química, se você vai pegar esse composto, você nunca vai achar o composto cristalino. Este composto é sempre como cola, e essa é cola para papel. Silicato de sódio é cola. E por que este sal tão diferente? Porque, na verdade, ele é polímero. O silicato de sódio não é tão simples, na verdade é polímero N, que tem a seguinte fórmula. Óxido de silício tem aqui, oxigênio em cima para baixo, oxigênio em cima para baixo, e aqui sódio, 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 sódio. Então, na escola, química na escola que você estuda, não é certa. O silicato de sódio não é fórmula que você apresenta no textbook, no livro na escola. Ele tem polímero. E por isso a fórmula, na verdade, sódio 2, SO3, este monômero tem sódio 2, silicone, oxigênio 3. É a fórmula verdadeira, mas é polímero. Por isso, esse polímero, como outro polímero, como PVA, polímero orgânico, usa como cola. Usa como cola. E para nós é importante outra. Então, temos polímero de silicato de sódio. O que significa? Polímero, vamos escrever. Você pode ver que este polímero é linear. Temos linha de polímero. E nas soluções tem vários. Este polímero tem cargo negativo, porque sódio é ionizada. Estes polímeros têm cargo negativos e por isso eles não se agregam. Os polímeros não se agregam nas soluções aquosas, certo? E você vê quase soluções de silicato de sódio com cargo negativos, com polímeros negativos. E o que aconteceu quando você adiciona ácido? O ácido não vai quebrar as ligações oxigênio, silicone e oxigênio. Oxigênio, silicone e oxigênio, as ligações, mais forte do que todas as outras ligações no compostos inorgânicos. Eles mais estáveis do que ligações carbono-carbono. Oxigênio, silicone, oxigênio, ligações muito mais estáveis do que todas as outras. Então, você não pode quebrar ligações covalentes, silicone, oxigênio, oxigênio quase para ninguém, para nenhum outras componentes. Então, ele vai ficar.
Então, quando você coloca hidrogênio vai passar aqui, perto do composto com cargo negativo, e vai compensar este cargo negativo. E agora o que vai acontecer? Se você compensa cargo negativo, estes polímeros não mais estáveis, e eles começam, se precipita no forma de polimérico. Vai precipitar na forma de polímero. Isso é importante. E vamos receber o composto que parece que Sol. Como ele vai, parece? Este Sol como gelé. Gelé, como você come. Ele vai, se precipita, mas não como precipitado. Você, dentro deste polímero, você tem moléculas de água. Muitas águas. E esta água vai ficar dentro deste polímero. Porque este polímero carregado tem cargos positivos, negativos e hidrofílico. E por isso ele vai precipitar juntos com água. E você vai receber um novo composto transparente, como se chama Sol. E claro que estes cargos, caldas de polímeros, não caldas, talvez caldas, não são paralelos. Ele tem em cima outros, e para baixo, para várias geometrias, vários tipos de interações. Então, recebemos algumas coisas de Sol muito estável, como gel, como que eu nunca como, esqueci, ok? Gelatina. Gelatina, exatamente, com água dentro, e se chama Sol. Mas o que vai acontecer com tempo ou com temperatura? Vamos aquecer estes compostos. E agora, outra etapa muito interessante para entender, muito importante para entender. Se temos algumas partes de polímero perto a cada um, você lembra uma tendência como ácido, qualquer ácido? Por exemplo, ácido de silício, temos grupos OH, lembra? Temos grupos OH. Temos dois fragmentos de ácido de silício, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. O que vai acontecer se duas grupos de ácido fraco de silicone vai ficar juntos? É fácil prever. Uma água vai sair com temperatura e novas ligações oxigênio silicone vai acontecer, vai formar. Então, no pontos onde um caldo e outro caldo vai ficar juntos, vai criar sistema de juntação, sistema de nosos, uzli, как Albina, nosos, não lembra? Ok. Vai criar essas conexões de polímeros e no final eu vou receber o polímero, isso é importante de novo, o polímero que foi feito de vários grupos, e você pode ver que estes grupos não é cristalino, o composto não é cristalino. Com ligações silicone, oxigênio, silicone, silicone, oxigênio, silicone, silicone, oxigênio, silicone. E lembra que eu disse silicone, oxigênio, silicone? É ligações que você não pode quebrar com nenhum tratamento físico. Eles é muito forte. E tem não só uma ligações, tem várias ligações de polímero. E dentro destes polímeros tem moléculas de água. E quando você tem essas ligações, que agora se chama gel, depois que você aumenta a temperatura, por exemplo, até
a 100 graus Celsius, a água vai sair entre estes pontos. E vamos receber material que agora porosos, que se chama sílica gel. E como você viu no procedimento, porque estes materiais foi feito de polímero, e porque estes polímeros são o único polímero inorgânico que existe com óxido de silício, como silicato de sódio, se você faz de silicato de sódio, este polímero existe só para silicato de sódio, só silicato de sódio pode formar o gel e depois sólido e depois gel, com compostos amorfos, e compostos amorfos têm mesoporos porque ele tem água dentro. Então, esta água dentro que evapora, agora pode ser preenchendo com outros compostos. E por isso, no final, recebemos óxido de silício, que se chama sílica gel, mesoporosos. Este procedimento que eu falei é procedimento Sol-Gel. É o procedimento principal para receber compostos porosos com mesoporos. Por que mesoporos? Porque ele tem porque muitas moléculas de água dentro de esta estrutura. Por que mesoporosos tem vários poros? Porque o tamanho de poros pode ser mudar de 40 até, por exemplo, 100 nanômetros. Porque estes compostos é polímero, não é cristalino, e por isso não pode que todos os poros tenham mesmo tamanho, porque ele é caótico. Então temos compostos mesoporosos, amorfos, que foi preparado com Sol-Gel metodologia. Mas este composto não é nanopartículas, ele é nanocomposto, ou mais certo, composto nanoestruturado, que tem mesoporos. Estes mesoporos depois pode ser usada para preparar outros tipos de nanopartículas que já falei na aula passada. Este procedimento é importante. Então, Sol-Gel é tecnologia de preparação de compostos nanoestruturados, baseada no óxido de silício, e o óxido de silício é o único composto que usa para preparar estes materiais. Por isso, agora, na indústria de cromatografia e vários tipos de tecnologia catalisadores, você sempre vê óxido de silício, nunca óxido de ferro, óxido de alumínio, porque todos eles não são porosos. Eles não podem preparar nanopartículas com poros. E existe uma tecnologia como preparar óxido de silício sem poro. Mas essa tecnologia também é específica para óxido de silício. Eu vou falar como preparar nanopartículas agora. Nanopartículas. Desculpa. Existe tecnologia como preparar nanopartículas sem poro. E também a propriedade específica para óxido de silício. O silício como elemento, ele não metade de tabela periódica. Então, ele é semi-metal. Significa que ele pode criar compostos como hidrogênio, como, por exemplo, o fósforo, o enxofre, o cloro. Ok? Todos eles pode criar estes compostos. O cloro, às vezes, escrevemos outra maneira, H+, cloro menos. Porque na frente, às vezes, tem coisas positivas. Estes dois compostos covalentes, por isso não é certo qual é positivo e qual é negativo. Então, o silício é semimetal, por isso ele pode criar estes compostos CH4.
Mas, contrário para outros compostos, ele é muito instável e reage como oxigênio. CH4 é gás, reage como oxigênio. O processo de quando ele reage com oxigênio, ele vai criar CO2 e água, certo? E agora, procedimento como preparar compostos nanométricos. Agora, ideia limitar crescimento de nanopartículas de óxido de silício. Esta ideia foi realizada na partículas que se chama Aerosil, que foi feito de uma empresa alemã, e a ideia é a seguinte: se eu vou passar CH4 um tubo pequeno e no outro lado eu vou passar oxigênio com a mesma tuba, eu vou criar fogo, chama, eu vou criar chama aqui, com temperatura, por exemplo, 1000 graus, exatamente como chama de gás de, por exemplo, butano ou metano, CH4, como oxigênio. O produto CH4 com oxigênio é CO2 e água. Aqui, CO2 e água. Parece que mesma coisa. Mas CO2 não é gás, não é fase gasosa, é precipitado. Mas o que é importante, molécula de CH4 reage com oxigênio, vai criar uma molécula de CO2 isolada. Por que ela é isolada? Porque eu vou usar não oxigênio, mas oxigênio com nitrogênio juntos. Oxigênio com nitrogênio é ar. Eu vou diluir oxigênio com nitrogênio. Então, a molécula de óxido de silício não vai interagir com outras moléculas aqui perto. Ela vai tentar interagir, porque a molécula CO2 ainda é molécula com esta geometria. Qualquer molécula de CO2, essa forma de geometria. Ela precisa buscar outras moléculas com mesmo cargo, porque ele, na verdade, ela é radical. Ela precisa outra radical. E quando ele vai voar aqui para frente, no chama, ele depois vai precipitar. Neste processo de voar, de precipitação, ela vai achar outras moléculas de óxido de silício e vai precipitar como outras moléculas de óxido de silício. E agora, essa tendência que já falamos, tendência de preparação de moléculas esféricas. Estes compostos que foi isolado no começo, moleculares, depois criaram os agregados, funciona a mesma ideia como funciona para todas as outras partículas. Ele vai ser agregar na forma de nanopartículas. E como outras nanopartículas não têm poros, essa também não vai ter poro, porque não tem energia para criar esses poros. Ele vai criar som, não tem água dentro, não tem processo de secagem. Então, ele vai criar compostos densos, como óxido de silício, sem poro, e vários tamanhos. Tamanho de partículas depende da concentração de oxigênio, nitrogênio, CH4 e temperatura. E no final, estes compostos que se chama de novo aerosil, aero com ar, sil com silício, tem às vezes tamanho, começa com 4 nanômetros até 70 nanômetros. Estas nanopartículas de silício, que se chama aerosil, tem 4 até 60 nanômetros, com superfície 200 metros quadrados por grama, até, por exemplo, 20 metros quadrados por grama. Estas nanopartículas usam
bastante para tecnologia, vários tipos de tecnologia, porque o processo é bastante fácil. Você tem gás, CH4, você tem ar, faz o chama de ar com CH4 e vai receber o pó de CO2, que é nanométrico. Essa tecnologia usa para criar aerosol e depois você pode comprar suspensão destas partículas de aerosol no água, também é estável, você pode comprar no Brasil também. De novo, contrário de sílica gel, aerosol não é poroso e tem muito menos superfície do que é sílica gel. Sílica gel pode ter superfície até 60 metros quadrados per grama, que mostra que estes materiais é mesoporosa, pode ser microporosa. Ok, esse procedimento para preparar óxido de silício, mesma metodologia usa para preparar outros tipos de óxido, tipo óxido de titânio, e também se chama Sol Gel, mas na verdade todas as metodologias que parece do óxido de silício não pode receber nanopartículas porosas, só óxido de silício. Por exemplo, para óxido de titânio, às vezes usa cloreto de titânio, que é solúvel no água ácido concentrada, e coloca, por exemplo, soluções de sódio carbonato. Vamos receber Ti ou OH 2 vezes, óxido hidroxido de titânio. Ele é neutral, por isso ele precipita. Você pode preparar soluções muito diluídas. Se você prepara solução muito diluída, um precipitato não vai reagir com outro precipitato rápido, e por isso uma molécula de óxido hidroxido de titânio vai encontrar outra molécula óxido hidroxido de titânio, e várias moléculas, quando ele vai se agregar, a distância vai aumentar, certo? Se algumas moléculas se agregam, a distância entre outras agregações vai aumentar. Então, interações diminuem. E isso é limite de crescimento de partículas. Você pode preparar pequenas partículas de óxido de titânio e outros tipos óxidos e hidroxidos inorgânicos no sistema de Sol Gel. Sol, no começo, vamos receber quase moléculas isoladas de óxido de titânio, depois ele vai se agregar no forma de gel, e se você não vai separar estes nanomateriais de soluções, não vai preconcentrar, eles não vão se agregar, ele pode existir na forma de suspensão. Se você vai precipitar eles de centrifugação, eles vão interagir, aproximar, interagir, e essas interações vai criar ligações novas que depois talvez você não vai conseguir quebrar. Então, Sol Gel é tecnologia geral para receber óxidos, nanopartículas de óxido de metais, que suspensa no soluções aquosas. No processo de secagem, elas aumentam tamanho, cristalizam e pode cristalizar no compostos maiores do que nanopartículas. Só óxido de silício fica na forma de nanométricos, que pode existir na forma nanométricos. Ok, vamos parar agora.